palestrante hoje é uma voluntária do projeto, desde que o projeto se iniciou, Flávia Cicarini, psicóloga, que vai nos presentear com uma palestra bate-papo sobre saúde integral na atualidade. Tá bom? Prata da casa, a casa é sua. Eu sou chato com quem não é voluntário no negócio da hora, com quem é então sou mais chato ainda. Não adianta vocês reclamarem. 50 minutos, a casa é sua. Mas é muito bom estar aqui desse outro lado, bater nesse papo com vocês. Estou meio sumida do Projeto Sol, tive uma fratura no pé, tentei vir, mas é aquela coisa chatinha, né? Inchado, mancando, imobilizada, mas agora estou de volta. E quando o Paul me convidou para poder bater esse papo com vocês, eu fiquei pensando, né, o que eu poderia estar dividindo aqui, e me veio esse tema de saúde integral. Quando ele fala bate-papo, eu quero que realmente seja um bate-papo. Não tenho aqui a intenção de trazer termos técnicos. Eu acho que a gente tem que aproveitar o tempo trazendo para exemplos, né, da nossa realidade. E vocês também, a qualquer momento, se quiserem contribuir, podem ficar à vontade. Tá joia? Eu queria começar perguntando para vocês: o que é saúde? O que é ser saudável para vocês? Não ter doença, estar bem plenamente, física e mentalmente. Mais alguma coisa? Como? Fazer atividade física. Vamos lá. Durante muitos anos, durante muito tempo, uma pessoa, para ser considerada saudável, era aquela pessoa que estava bem fisicamente. Aquela pessoa que ia ao médico, fazia os exames, fazia aquele famoso check-up, e no final estava tudo bem. Então, se você está bem fisicamente, você é uma pessoa saudável. Só que já tem aí algumas décadas que surgiu esse termo saúde integral. A saúde integral, ela vai além da saúde física. Quando a gente fala de saúde integral, a gente está falando de um conceito que vai além da mera ausência de doença, abrangendo o bem-estar físico, mental, social, emocional e espiritual de um indivíduo. Sempre que eu trouxer aqui a questão espiritual, não necessariamente eu vou estar falando de religião. Por quê? Infelizmente, tem algumas pessoas que são religiosas, mas não necessariamente elas conseguem ser espiritualizadas. Elas não conseguem colocar em prática ali no dia a dia a fé exercida na religião dela. Em contrapartida, uma pessoa que, vamos imaginar, uma pessoa que está acamada, uma pessoa que não está conseguindo ter uma prática religiosa, de frequentar um templo religioso, não necessariamente essa pessoa deixa de ser espiritualizada. Então, quando a gente fala de espiritualidade, a gente está falando algo que vai além. A fé da pessoa, independentemente da religião dela. E é muito bacana quando a gente fala de espiritualidade, que tem vários estudos sobre a espiritualidade como um fator ali que ajuda na questão da saúde integral. Tem vários estudos que mostram uma pessoa espiritualizada, por exemplo, que está fazendo um tratamento de câncer, que é um tratamento doloroso, prolongado. Essa pessoa, quando ela acredita, quando ela tem fé, ela tem uma maior adesão ao tratamento, ela corresponde, ela segue as orientações mais à risca, o humor dela fica mais elevado. Então, quando ela está bem ali, entre, por exemplo, um tratamento e outro, uma quimioterapia e outra, ela consegue, ela tem disposição para poder fazer as coisas que ela está dando conta naquele momento. Isso tende a aumentar a imunidade dela e ela tem também um melhor resultado. Então, quando a gente fala da questão da espiritualidade, é muito bacana, porque durante muito tempo, espiritualidade e ciência ficava meio que numa disputa, e hoje não, é possível caminhar lado a lado. Tá? Então, quando a gente fala
da saúde integral, ela busca promover o equilíbrio e a harmonia em todos os aspectos da vida. E quando eu falo de equilíbrio, gente, não é um equilíbrio do mundo estar desabando à minha esquerda, o mundo está desabando à minha direita e eu estou plena. Isso é equilíbrio? Isso não é equilíbrio. Né? Se a gente recebe uma notícia de uma situação ali, de um acidente, de um familiar, e a gente fica pleno. Isso para mim é desequilíbrio. Né? Então, o que seria um equilíbrio emocional? É a gente agir mais ou menos próximo do que aquele contexto espera da gente. Né? Um adolescente que vai mal numa prova, ele fica chateado, fica, poxa, será que eu sou inteligente mesmo? Será que eu dou conta? Eu preciso estudar mais? Isso é esperado. Agora ele falar, eu não vou na aula nunca mais, eu não vou passar de ano, eu não vou ser nada na vida, né? Eu não vou conseguir emprego nenhum porque eu fui mal numa prova. Isso é desproporcional, né? Estou dando um exemplo simples aí de um adolescente, mas o que seria equilíbrio? É isso, a gente agir mais próximo do contexto. Isso não só em relação a sentimentos, mas em relação também ao nosso comportamento. É muito difícil, né, gente, controlar o que a gente sente, concorda? É muito difícil. Né? Se vocês estão doidos para vir para o Projeto Sol, se programam, ficam o dia inteiro ali se organizando, na hora que sair de casa, a porta trava. Né? Ou alguém sai, tranca vocês dentro de casa, tem que chamar a chaveira, vocês não conseguem vir. Tem como falar assim, fica feliz, vocês não vão ficar, vocês vão ficar chateados. Né? Não tem como mudar o que sente. Né? Em contrapartida também, se vocês recebem uma notícia muito boa, não tem como eu virar para vocês e falar assim, fiquem tristes com essa notícia. Pode ser que vocês façam até uma cara de choro assim, mas por dentro está feliz. Então a gente reage, a gente sente de acordo com as circunstâncias externas. Mas o que a gente faz com isso, é isso que a gente precisa trabalhar. Né? Porque às vezes a gente está com muita raiva, vontade de voar no pescoço da pessoa. Só que a gente tem que pensar para poder agir. A gente não é criança, criança que é assim. Né? Eu tenho 2 filhas, as minhas filhas vão imaginar que elas tivessem, agora já estão maiores, se elas estivessem lá com 2 aninhos, e elas não tivessem me visto ainda 1 aninho, e chegassem ali, elas iam falar, mamãe, e eu saí correndo para me abraçar. Elas não iam perceber, não, minha mãe está lá na frente, a minha mãe está falando, eu não posso interromper, ela sente e age. Uma criança maior já vai conseguir ter a noção que ela precisa esperar. Né? Só que às vezes a gente, o que a gente faz? A gente sente e age também, né? Às vezes a gente não consegue parar, não consegue pensar. E isso afeta nossas relações, mas isso pode ser trabalhado também. A Organização Mundial de Saúde já tem também algumas décadas que ela define a saúde como um estado de completo bem-estar físico, mental e social e não apenas a ausência de doença. Reforçando que a ausência de doença não basta para a gente ser considerada uma pessoa saudável. Eu gosto de pontuar esse termo completo, porque quando fala completo, não quer dizer que para a gente ser saudável, a gente tem que estar completamente bem em todos esses aspectos. É possível? Até é. Um dia, né, ou outro, ou uma parte do dia, mas sempre vai ter ali alguma questão que nos incomoda. E tudo bem. Lembra que eu falei que equilíbrio não é estar pleno? Né? Equilíbrio é a gente agir de acordo com o contexto. Vou trazer um exemplo para vocês. Vamos imaginar que o João chegou aqui para a gente, feliz da vida, a nossa visão dele. Falou, gente, saiu aqui mais um milionário da Mega Sena. Ganhei 30 milhões de reais na Mega Sena. Ô, gente, ele não ganhou não, tá? É só um exemplo, tá? Porque daqui a pouco vai ficar todo mundo te ligando pedindo dinheiro emprestado. É só um exemplo. Então vamos imaginar que o João tenha ganhado 30 milhões de reais. Aí ele chega pra gente e fala, gente, estou muito feliz. Né? Ó, festa junina é por minha conta, vou dar vale para todo mundo, vão comer tudo por minha conta. E aí ele fala assim, ó, eu quero trocar uma ideia com vocês. Eu descobri que tem uma empresa lá na Bolsa de Valores que está em alta. Então eu vou pegar meus 30 milhões de reais e vou investir tudo nessa empresa. O que vocês acham? O que vocês vão falar para ele? É doido? Por que ele não pode fazer isso? A empresa está em alta, está bacana. É arriscado. Arriscado.
é arriscado, tem altos e baixos. Então, o que seria o esperado? Ele diversificar esses investimentos, concorda? Ele pode até pegar uma parcela desse dinheiro, investir na bolsa de valores nessa empresa, investir em outras, colocar um pouquinho ali numa renda, numa poupança, numa renda fixa que ele tem uma segurança maior, comprar um imóvel, abrir um negócio. Por quê? É esperado que em determinado momento ali, dependendo de como estiver a economia, o imóvel vai ter uma queda, mas essa empresa vai valorizar, ou ao contrário, a empresa vai valorizar e o imóvel vai ter uma queda. Isso ficou muito claro na pandemia, como que quem tinha sítio, casa, isso valorizou, estava todo mundo procurando um cantinho ali para poder ficar isolado, com mais qualidade de vida. Só que vocês já pararam para pensar que muitas das vezes a gente faz igual o João, só que não com dinheiro, com a nossa vida? Tem pessoas que investem durante uma vida toda só num fator, só numa situação, ou no trabalho, ou cuidando do filho, ou no relacionamento. A pessoa abre mão de tudo para viver aquela situação. É claro que tem situações pontuais. Quando as minhas filhas nasceram, eu tinha vida social, mental, mais ou menos, desgaste, privação de sono, física, estava debilitada fisicamente, ambiental, social, não tinha, uma vida social, espiritual também. Então, é claro que tem fases da nossa vida que a gente não consegue diversificar, a gente precisa focar ali em determinada situação, mas não uma vida toda. Vou dar um exemplo para vocês. Eu dei um exemplo do adolescente anteriormente, Vamos imaginar um adolescente que começa a namorar. Primeiro namoro. Adolescente já não quer muito ficar com a mãe e com o pai, mas aí já não quer sair com a mãe e com o pai, já começa a se afastar dos amigos, não quer mais jogar bola, tudo é o namorado e a namorada. Se o namorado e a namorada tá junto, é um sorrisão. Se não tá, fica emburrado, Mas qual que é a probabilidade de um primeiro namoro ter uma discussão? Ou terminar? Altíssimo, É muito alto, muito alto. E muitas das vezes, quando tem esse término, para um adolescente é como se a vida dele tivesse acabado. Às vezes as pessoas não conseguem entender, gente, mas é só um namoro. Mas essa pessoa, ela investiu tudo numa situação só. É como se ela tivesse perdido tudo de uma vez. Outro exemplo, uma pessoa que passa uma vida inteira de casa para o trabalho, do trabalho para casa, de casa para o trabalho, do trabalho para casa. Quando aposenta, fica um buraco na vida dessa pessoa. Ela precisa de muita força ali para se reconstruir e criar esses outros vínculos. É como se durante a nossa vida a gente fosse construindo pilares. São vários pilares que nos sustentam. A espiritualidade, a nossa vida social, o nosso ambiente, tudo que está ali. A pessoa, quando ela aposenta, é arrancado o pilar do trabalho ali formal. Se só tem isso, o que a pessoa faz? Desmorona. Se tem outros suportes, mesmo que mais frágeis, porque ela não tinha tanto tempo para investir nas outras coisas, ela só vai ampliar. Então fica mais fácil, Fica mais fácil. Então a gente precisa, e isso não tem idade, não tem hora para a gente começar, diversificar. Quando vocês estão aqui, vocês estão investindo em quê? Na saúde mental, na saúde física, porque depois tem uma música, nem que seja ali bater o pé, dançar na cadeira, e movimento. Vocês tiveram que sair de casa para estar aqui, vocês tiveram que andar, pegar o elevador. Eu tive que subir, de escada, o elevador não estava funcionando. Tem que movimentar para estar aqui. Vocês estão socializando, vocês estão num ambiente que é um ambiente que traz coisas boas, e o ambiente faz muita diferença. Vocês já conviveram, já trabalharam ou convivem com a pessoa que reclama de tudo? É uma maravilha, Aquela pessoa que vai acordar às 5 horas da manhã falando o quê? Nossa, tá muito frio. Aí quem tá com ela fica assim, meu Deus, manda um sol para essa pessoa parar de reclamar.
Aí vem o sol, o que ela faz? Tá muito calor. E sabe o que eu acho? Parece que as pessoas, elas criam um hábito de reclamar. Elas nem percebem, elas vão reclamando. E sabe de quem que eu tenho pena? Dela mesma. Que ela convive com ela 24 horas por dia, ou seja, ela ouve reclamação 24 horas por dia. E eu estou dando esse exemplo, né, do reclamar, que é algo simples, mas a gente precisa prestar atenção também no impacto que a gente está gerando na vida do outro, porque isso faz diferença. Quando a gente convive ou encontra com uma pessoa, que é uma pessoa, não estou falando dessa alegria o tempo todo, não, porque ninguém é assim, lembra que eu falei dos altos e baixos, mas é uma pessoa que pensa um pouco mais positivo, que é uma pessoa mais disponível, que não reclama à toa. E o que é o reclamar à toa? Se eu chamar as minhas meninas aqui, vocês perguntaram, acho que eu já até falei isso aqui, se vocês perguntarem para elas assim, o que a sua mãe não suporta? Elas vão falar mentira e reclamar à toa. O que é reclamar à toa? É aquela reclamação que não vai fazer diferença se eu ficar falando sobre aquilo. Então, por exemplo, se está lá no Rio de Janeiro, em fevereiro, 40 graus, adianta eu estar lá na praia assim, ai, está muito quente. Ai, que calor. Meu Deus, está muito quente. Aí eu vou lá para o sul em julho. Nossa, mas está muito frio. O fato de eu reclamar não vai fazer com que o tempo mude. Isso é o reclamar à toa. Diferentemente, vocês estiverem vindo para cá, compra um salgado ali na padaria, chega aqui para comer, o salgado está todo estragado. Vocês vão reclamar, não vão? Por quê? Porque a reclamação vai fazer diferença. Vocês vão chegar lá, ou eles vão trocar o salgado, ou vão devolver o dinheiro de vocês. Só que tem algumas pessoas que reclamam por reclamar. Então a gente precisa tomar muito cuidado também no impacto que a gente está gerando na vida das pessoas que convivem com a gente. Que tipo de pessoa a gente está sendo? É uma pessoa que as pessoas querem conviver, querem estar perto, ou a gente sem perceber, por conta das dificuldades mesmo, por conta ali dos problemas que vocês estejam passando naquele momento, estão criando esse hábito de reclamar. E faz mal para quem está com a gente e para a gente também. A gente vai retroalimentando ali aquele pensamento, sempre puxando para trás. Então é importante a gente pensar na saúde física, mental, social, espiritual, financeira, ambiental, mas eu estou falando de algo real, tá, gente? Não é estar em supleiro o tempo todo, não. Mas é exatamente por isso. Se a gente investe em 2, 3 daquilo ali, está fortalecido, se a gente tem alguma dificuldade em um daqueles pontos, daqueles contextos, os pilares estão lá. Aí depois isso aqui está enfraquecido, tem outros para sustentar. Se a gente só tem esse se der problema, e vai dar, porque é a vida, a gente desaba. Não vamos nos reconstruir? Claro que vamos, o ser humano é incrível, A gente consegue superar situações que, se falasse que a gente ia passar por aquilo, a gente ia falar, não vou conseguir, e a gente consegue. A gente consegue com a espiritualidade, com esses fatores protetivos, com os amigos, com a família, enfim, a gente consegue. Mas a gente pode evitar, desmoronar, só balançar é mais fácil. Vamos lá, eu peguei 2 pontos, saúde física e a saúde mental, para a gente poder aprofundar um pouquinho mais. A saúde física é importante a gente cuidar, os exames hoje em dia, a tecnologia, nos ajudam muito. Um simples exame de sangue mostra tanta coisa, pelo menos dá sinais ali, se tem uma infecção, se algo não está funcionando bem, nos dá a possibilidade de tratar. Aquela pessoa que já tem uma doença, seja uma doença física, uma doença mental também, esse controle é muito importante. Eu vou falar um pouquinho sobre isso, mas a sensação que a gente tem é que o tempo está voando, Na verdade, o tempo é o mesmo, são 24 horas que todo mundo vive, Mas, às vezes você faz um exame, na hora que você vai ver, já tem 1 ano, 2 anos, você não faz um check-up, E eu trabalho na área de saúde, trabalho com o médico do lado da minha porta, e eu vejo como que a prevenção é importante. Como que fazer exames regularmente, você consegue, mesmo que sejam doenças graves, quando identificadas no início, você consegue tratar com um resultado muito mais efetivo. Então, esse cuidado ele é extremamente importante. O sono também é extremamente importante. O nosso sono no decorrer da nossa vida,
ele não vai ser 100% regular, né? Porque o sono, ele tem muito a ver com como que a gente está, né? O sono, eu falo que ele é quase que um sintoma. Se a gente está muito ansiosa, muito preocupada, o sono vai afetar, né? Vai ser afetado. Para mais ou para menos, tá, gente? Porque às vezes a pessoa está ansiosa, preocupada, ela dorme muito, né? Ela fica mais prostrada. Algumas pessoas já têm o sono reduzido. E quando a gente fala de sono, a gente tem que pensar em dois aspectos: no tempo e na qualidade do sono, né? E a gente tem que ser muito realista. Uma pessoa que sai muito cedo de casa, chega muito tarde em casa e que tem que cuidar dos filhos, tem que fazer um almoço, não vai conseguir dormir 8, 9 horas por noite, né? Mas ela pode ter menos horas com qualidade. E a qualidade é extremamente importante. Já aconteceu com vocês, às vezes, de dormirem por 8 horas, 9 horas direto e acordar cansado? E às vezes dorme por 4, 5 horas e acorda, né, pronto para correr uma maratona. Aquela sensação de bem-estar, né? Então, o sono, a gente tem que pensar nisso, tempo e qualidade. E tem algumas pessoas que têm uma insônia crônica. Não é aquela pessoa que está chateada, que está preocupada, que dorme mal uns dias, depois dorme bem. É uma pessoa que uma vida inteira dorme mal. E a pessoa, eu ouço muito isso no consultório, né? Ah, mas eu já acostumei. E é algo que a gente não deve acostumar, que vocês não devem acostumar, né? Porque é possível identificar a causa e tratar. Eu, modéstia à parte, tenho um sono assim maravilhoso, né? Eu durmo muito bem, com muita qualidade, sempre dormi muito bem. Eu consigo dormir poucas horas, mas como o meu sono é de muita qualidade, eu fico muito bem disposta, né? Mas eu tive um período aí da minha vida que eu precisei ficar internada, e quando eu voltei para casa, a medicação que eu usei no hospital me provocou insônia, né? Foi uma insônia ali por conta da medicação. Eu fiquei 3 noites sem dormir, de sexta até segunda, cansada fisicamente. Mas eu não dormia, eu deitava na cama, parecia que tinha um palito no meu olho, eu não conseguia dormir. Eu usei todas as técnicas possíveis e não conseguia dormir. E como que eu lembrei e pensei nos meus pacientes que têm insônia? Eu falei, como que uma pessoa vive assim? E eu tive algo que quem tem insônia, né, acontece muito. Ia chegando 6 horas da tarde, 6h30, eu já começava a ficar, ai meu Deus, daqui a pouco vai todo mundo dormir, eu vou passar a noite acordada de novo. Dava 3 horas da manhã, eu já ficava doida para clarear o dia, né, para eu poder seguir minha vida. E isso é muito ruim. E tem pessoas que vivem assim, por anos e anos. E aí, como então, é que resolve? no meu caso, no meu caso, quando a medicação foi saindo do meu organismo, a partir do 4º dia, eu já consegui, 5º dia eu consegui dormir. Eu precisei fazer uso de medicação por um dia, porque eu estava esgotada, mas aí já senti sono no 5º dia e consegui dormir, né? Porque eu não tenho esse quadro de insônia, eu não tenho dificuldade para dormir. Então, existem especialistas do sono, é preciso primeiro identificar a causa desse sono. Tem algumas causas físicas, né? Por exemplo, a apneia, às vezes uma pessoa que está com sobrepeso. Tem vários fatores que precisam ser investigados. Medicação para dormir, quando bem orientado, quando indicado, quando associado a outros fatores e com acompanhamento médico, também é importante. Hoje a gente tem medicações muito seguras. Eu estou falando de medicação, mas enquanto psicóloga eu não posso medicar. Eu brinco que psicólogo não pode receitar nem água com açúcar, né? Mas é uma área incomum da psiquiatria com a psicologia. Então, quem tem esse quadro crônico, é importante buscar uma avaliação. Outro ponto, alimentação saudável. E todo mundo já sabe, né? Todo mundo sabe. Alguém aqui não sabe o que tem que comer? Alguém aqui não sabe o que é saudável, o que faz mal? Todo mundo sabe, né? E a gente consegue? Não. Então tem um abismo entre o conhecimento e o conseguir colocar em prática, né? Mas a gente pode ir melhorando aos poucos. Uma estratégia que eu gosto muito é sempre pensar na próxima refeição. Então vocês vão chegar em casa agora, né? Eu acredito que todos aí vão fazer um lanchinho, alguns vão jantar, enfim. Mas toda vez que forem comer, parem e
pensem e tentem fazer boas escolhas, nem que sejam menos pior. Né? Eu trabalho com um público que trabalha de madrugada, e aí, mas não tem o que comer, às vezes a gente para numa padaria. Eu falei, sempre tem aquilo que é muito ruim e aquilo que é ruim. Vai no ruim, não precisa ir no muito ruim. Não vai naquilo que é o pior possível. E aí a gente vai melhorando aos poucos. Né? Porque a alimentação, aquilo que a gente coloca para dentro do nosso corpo, faz toda a diferença na nossa saúde, na nossa disposição. É fácil? Não, mas é possível. Uma outra estratégia, né? Eu estava até conversando com o Paul, pegando a última palestra que eu dei, que foi sobre emagrecimento, né? Uma outra estratégia é vocês se deslizarem ali. Eu estou me alimentando bem, de repente fui no aniversário, fui no churrasco, comi feijoada, como se o mundo fosse acabar. Ok. Chegou em casa, estava bom? Estava, sem culpa. Na próxima refeição, tenta focar. O que eu vejo? A pessoa, na sexta-feira à noite, vai numa festinha e come o mundo. Aí ela fala, já comi tudo que tinha direito, deixa eu comer no sábado, no domingo, segunda-feira eu volto. Aí ela vai, aí segue, segunda, terça, quarta, na quinta, tem outra festinha, porque a gente tem Minas Gerais no Brasil, né, gente? Festa, se alguém convida para ir na casa da pessoa, você pode esperar que vai ter comida. Dá mais mineiro, né? Vai ter comida. E não come não, pra você ver. Eu sou do interior, então assim, não come não, que é desfeito. Né? E se comer pouco também é desfeito. Não gostou não, só isso, né? Aí você fala assim, gostei. Na hora que você olha, já tem outro no seu prato ali. É o pão, pão de queijo, que é comida muito gostosa, né? Muito saborosa. Então, essa é a estratégia. Né? Chutou o balde aqui, exagerou. Na próxima refeição, tenta controlar um pouco mais. E faz tanta diferença, né? Quando a gente fala, por exemplo, da perda de peso, tende a reduzir, uma pessoa que realmente está obesa, né? Tende a reduzir o risco para doenças. Às vezes é uma pessoa que toma muitos medicamentos, ela consegue reduzir o número de medicações, às vezes até deixar de tomar determinadas medicações, a disposição, a autoestima também, gente. A gente tem que ter autoestima, porque isso é tudo de saúde. É bom também, né? A gente colocar uma roupa, se sentir bem. Então é importante, né, a gente tomar cuidado com o que a gente ingere. E tem também a atividade física. Né? A atividade física, claro que tem algumas pessoas que têm algumas restrições, mas até o Ricardo, que é fisioterapeuta voluntário do Projeto Sol, ele já veio aqui dar algumas palestras para exercícios, a pessoa sentada, né, fazendo movimentos ali, posturais, que ela consegue fazer sentada ou com um movimento que traga uma segurança maior para ela. Né? Então, a gente ouve muito assim, qual atividade física que você deve fazer? Aí as pessoas falam assim, a atividade física é aquela que você gosta. Eu concordo. É melhor escolher uma que você gosta para que você faça do que não fazer nenhum. Aí se vocês perguntarem assim, Flávia, mas qual que é melhor? Né? Qual que tem aí mais evidência científica para perda de peso, para manutenção do peso perdido, né? Para fortalecimento muscular, vocês sabem? Musculação. Aí, hoje ninguém falou não, mas sempre quando eu falo disso, alguém fala assim, mas eu não gosto de musculação. Não precisa gostar não. Não precisa. Precisa gostar para ir lá fazer? Não. A gente faz tanta coisa que a gente não gosta. Principalmente para os outros, não é? Eu não queria, mas eu vou lá e vou fazer, porque o outro está me pedindo. Fazer pela gente, por quê? A musculação associada à atividade aeróbica, o próprio nome já fala, trabalha os músculos. E o que a gente precisa para sentar, para levantar, para ir ao banheiro, para poder fazer o café, para poder estar aqui no Projeto Sol? Músculos, para sustentar nossos ossos, nossas articulações, né? E isso é qualidade de vida. A gente vê pessoas idosas que estão bem cognitivamente, que têm uma boa memória, que conversam bem, estão em cima de uma cama, estão em casa porque não tem força muscular. Isso não foi trabalhado lá atrás. Né? Então, é importante sim a musculação, é importante esse trabalho muscular específico. Né? Se não gosta, faz o que gosta e tira um tempinho ali para poder fazer a musculação. Em Juiz de Fora, hoje em dia, tem inúmeras academias,
né? Inclusive, com um bom profissional, vocês conseguem fazer um treino até em casa, né? De uma orientação, que possa passar um treino, se tiver alguém que possa auxiliar vocês. Existem estratégias, inclusive com um custo mais baixo, mas que vocês consigam trabalhar esses grupos musculares. Vamos lá, um outro ponto é a questão da saúde mental, né? Eu, enquanto psicóloga, não deixaria de falar sobre saúde mental, dar ênfase na saúde mental. A gente sabe que quando se fala de saúde mental, ainda tem um estigma muito grande, né? Quando a gente vai pegar a história da psicopatologia, dos transtornos mentais, a gente consegue entender um pouco. Por que tem tanto estigma? Então, antigamente, foram várias as fases, né? As pessoas achavam que quem tinha um transtorno mental tinha um problema ali no cérebro, então fazia cirurgias, ou eram pessoas, até mesmo voltadas para a questão, né? Eram pessoas que estavam cometendo pecados, porque quando a gente pega, por exemplo, a depressão, que a pessoa fica mais sem vontade de fazer as coisas, sem disposição, é como se fosse o pecado ali da preguiça, como se a pessoa fosse preguiçosa. Chegou a determinado momento da história que as pessoas que tinham transtornos mentais eram consideradas incuráveis, então vão pegar todo mundo, colocar no local, trancar a porta para que elas não possam conviver com a sociedade, com os ditos normais. E isso, apesar de terem muitos e muitos e muitos anos, quando a gente fala dessa parte histórica, sempre tem um reflexo, né? E tem um outro ponto. O adoecimento mental, o sofrimento mental, ele é invisível. Se eu perguntar para vocês assim, agora, olhem bem para mim, eu estou sentindo dor em alguma parte do meu corpo? Como não, gente? Por quê? Vocês não estão vendo, né? Se eu viesse aqui há uns 10 dias com meu pé imobilizado, pode ser que vocês falassem, eu acho que você está sentindo dor no pé. Mas por quê? Porque ia ter algo ali visível. Então, o sofrimento mental, o adoecimento mental, ele é muito parecido com a dor física. A dor, se a gente não fala para o outro, se eu não falo para vocês assim, a minha cabeça está doendo, ou a minha perna, ou o meu braço, ou a minha barriga, vocês não vão saber. Eu preciso verbalizar essa minha dor. E a dor mental também. Só que a dor física é um pouco mais fácil da gente identificar e descrever. Agora, a dor emocional não. Às vezes a pessoa demora para procurar ajuda, não é nem porque ela tem uma resistência, mas ela não consegue entender o que está acontecendo com ela. Ela não consegue identificar. Né? Quando chega para um acompanhamento psicológico, às vezes ela chega até pela via de um sintoma físico. Um exemplo para vocês. Quando a gente fala, por exemplo, da ansiedade, né? A ansiedade é algo normal, é algo esperado. Tem alguém aqui que teria dificuldade de vir aqui na frente, pegar o microfone e falar para todo mundo? Tem alguém que teria? Então vamos imaginar, para quem teria essa dificuldade se eu vir para vocês e falar assim, na hora que eu acabar de falar aqui, você vai vir aqui falar, tá? Aí você vai ficar aqui, pode falar o que você quiser. Isso vai te gerar uma ansiedade, não vai? Você vai começar, meu Deus, deixa eu ir embora, né? Não vai embora não, que eu tô de olho, hein? Eu tô de olho em você. Você vai começar, às vezes, começar a suar frio e começar com taquicardia, né? Isso todos nós sentimos, ansiedade, tristeza, alegria, raiva. Vocês assistiram o filme Divertidamente? Né? Quem tem filhos, netos, né? Fala disso, é um desenho animado que fala das emoções. Todos nós temos essas emoções divertidamente. E o que a gente sente normalmente está associado a algo externo. Se eu falo para ele que ele tem que vir aqui para poder falar e ele tem essa dificuldade, isso vai gerar essa ansiedade. Se eu dou uma notícia boa para a Lígia, por exemplo, vai gerar alegria ou preocupação, né? Ou uma notícia ruim vai gerar uma tristeza. Mas quando a gente fala de um transtorno, como por exemplo o transtorno de ansiedade generalizada, que é aquela ansiedade que acompanha a pessoa em todos os contextos da vida dela, não necessariamente precisa ter um fator externo para que ela se sinta assim, né? Eu já atendi um paciente que ele estava na praia, de férias, com a família,
feliz da vida, e ele adora praia. Começou na praia, na areia, coração batendo forte, a mão dormente, suando frio, sensação de falta de ar. O que ele pensou na hora que estava acontecendo com ele? Infarto. Por quê? Não tinha nada externo. Como é que você chama? Roberto? Se o Roberto começa com esses sintomas, e eu pressionando ele para vir falar, ele não vai pensar no infarto, ele vai pensar, não, eu estou preocupado, eu estou ansioso, porque ele consegue associar o externo. Esse paciente não. Já atendi também paciente que estava na sala, assistindo televisão, e começou com esses sintomas. Então, a sensação é o quê? Que está morrendo. A pessoa, pelo amor de Deus, chama a ambulância, me leva para o hospital. E aí ela chega no hospital, ela não tem histórico nenhum de problema cardíaco, não tem histórico familiar, faz todos os exames, às vezes a pressão está 12/8, está estabilizada ali, e o médico fala, vou te dar uma medicação para você dar uma desacelerada, medicação para ansiedade, e procura um psicólogo, um psiquiatra. A pessoa, não, plantonista, não sabe nada. Eu vou procurar meu cardiologista, porque eu não confio, eu estou morrendo, eu estou sentindo, é real. Isso não é da minha cabeça, pessoal. Não é que quando fala que é mental, a pessoa acha que ela está inventando, né? Assim, é da sua cabeça que você está inventando. E aí procura o cardiologista, às vezes vai mais em 2 especialistas e chega lá para mim, ainda sem entender como que eu posso ajudar. Então é um exemplo que eu dei lá atrás. Não é que ela tem uma resistência ao psicólogo, ao psiquiatra, é porque ela não entende. Um outro ponto também é a questão da depressão. Às vezes se confunde muito até com o processo de luto. Eu já atendi também uma senhora que os familiares levaram ela para lá, falaram que ela não estava conseguindo se alimentar bem, estava muito sonolenta, era uma senhora muito bem disposta. Na hora que eu fui conversar com a família, tinha um mês que ela tinha perdido o marido com 55 anos de casado. Então isso era o quê? Processo de luto. Claro que a gente tem que acompanhar, né? Mas tem alguns momentos na nossa vida que a gente vai passar, né, por esse processo. E o luto não necessariamente é um luto só pela morte, né? Às vezes uma separação conjugal, a perda de um trabalho, também traz esses sintomas parecidos com o luto. Mas no caso da depressão, não necessariamente a pessoa precisa ter algo externo que justifique o que ela está sentindo. E aí o que ela ouve? Não é possível que você está assim. Você não tem motivo para estar assim. Nossa, você é tão bonita, tem uma família linda, você tem carro, você tem emprego, você está aposentado, seu dinheiro está lá todo mês. E você está assim, sem vontade de fazer nada. Olha a casa linda que você tem para cuidar e você não está conseguindo cuidar dessa casa. E o que essa pessoa, o que acontece com essa pessoa? Aumenta a culpa dela, porque ela também pensa assim. Ela não sabe o que está acontecendo com ela. Então, quando a gente fala de um processo depressivo, é algo que traz muito sofrimento para a pessoa. Não é uma escolha, gente. Ninguém escolhe ficar desse jeito. O que a gente escolhe? Ficar bem, acordar bem, com disposição, né? E um ponto importante também, que agora, mais recentemente, as pessoas estão mais atentas, é uma pessoa que não tem um histórico de depressão, né? Mas uma pessoa começa a ficar mais prostrada, sem vontade de fazer as coisas. Eu gosto muito de trabalhar num contexto interdisciplinar, né? De encaminhar, às vezes, para o endocrinologista, fazer os exames para ver como que estão as vitaminas, como é que está a questão hormonal. A gente tem que avaliar o todo, porque sempre quando a gente fala de transtorno mental, as causas são multifatoriais. Não é uma causa só. A gente ouve isso, né? Entrou em depressão porque perdeu o emprego. Entrou em depressão porque faliu. Entrou em depressão porque separou do marido ou separou da esposa. Isso pode ser um fator que desencadeia esse adoecimento, mas não é causa. Causa é algo que, se acontecer com todo mundo aqui, todo mundo vai ter depressão. É todo mundo que se divorcia que tem depressão? É todo mundo que perde o emprego que tem depressão? Não é causa. Então, quando a gente fala de fatores, de causas multifatoriais, a gente tem que pensar o quê? Os fatores hereditários e genéticos, né? A história familiar aí de adoecimento,
A gente tem que pensar na infância dessa pessoa, a gente tem que pensar a capacidade dessa pessoa em lidar com frustração, lidar com mudanças, os fatores protetivos na vida dessa pessoa, né? Seja a família, seja o trabalho, seja os filhos, seja a espiritualidade, ou os fatores de risco. Aí, isso que a gente fala que causou, pode ser sim um fator de risco na vida dessa pessoa. E juntando tudo, vai ocasionar esse adoecimento, ou uma ansiedade, ou uma depressão. Eu gosto muito de comparar com um quebra-cabeça. Uma peça só não monta o quebra-cabeça. A gente precisa de várias pecinhas. É a mesma coisa, deixa eu dar um exemplo de uma doença física, talvez fique mais claro. Vamos imaginar que se os meus pais tivessem diabetes. Eu teria diabetes? Não necessariamente. Mas uma pecinha importante lá no meu quebra-cabeça já estaria presente. Eu teria que ainda mais cuidar dos outros fatores. Quando a gente fala de transtornos mentais, a esquizofrenia e o transtorno bipolar são os dois transtornos que têm um fator genético hereditário mais intenso, mais elevado. Então, se uma pessoa tem na família o pai e a mãe com transtorno bipolar ou com esquizofrenia, aumenta as chances desses filhos não necessariamente desenvolver o transtorno bipolar e esquizofrenia, mas de ter um quadro de depressão, de ansiedade. Tem os fatores, claro que genéticos, mas ambientais também. Porque uma pessoa que é cuidada por alguém que tem um transtorno mental e não se cuida, principalmente lá atrás, as pessoas não se cuidavam como hoje. Isso tudo interfere. Então, como as causas são multifatoriais, o que a gente tem que fazer? Para tratar, a gente precisa também encontrar vários fatores ali. A gente precisa ter um contexto. O psicólogo e o psiquiatra, o psicólogo, para quem às vezes fica difícil entender essa diferença, o psicólogo é aquele profissional que faz um curso de psicologia. Então, o psicólogo, como eu falei anteriormente, o psicólogo não pode receitar nem água com açúcar. A gente trabalha num contexto clínico para que a pessoa possa avaliar o que ela sente, os comportamentos dela, os pensamentos. O psiquiatra, ele vai avaliar também esses sintomas, ele pode até pedir alguns exames para poder ver a parte hormonal, a parte de vitamina, enfim, outros critérios ali que ele precisa avaliar. Mas o psiquiatra, ele pode sim, na maioria das vezes, ele trabalha com um tratamento medicamentoso. E muitas das vezes, essa combinação psicólogo e psiquiatra, ela é necessária. E tem gente que só quer ir psiquiatra, porque é muito mais fácil, gente? Demorar 10 segundos no dia para pegar um pouquinho de água e tacar o comprimido para dentro, do que ter que mudar de comportamento, ter que tomar decisões. Isso é muito mais difícil. Falar daquilo que faz sofrer. Só que a medicação psiquiátrica é como se a gente estivesse com uma dor física. Eu estou com uma dor abdominal muito forte. O que eu vou fazer? Tomar um remédio para a dor. Mas vamos imaginar que essa dor está forte, eu tomo um remédio, alivia, mas eu não estou investigando a causa dessa dor, eu não estou mudando os meus hábitos alimentares. Aí semana que vem, o que a dor acontece com ela? Vai aumentar. Aí o que eu faço? Aumento a medicação ou mudo a medicação. E pode ser que eu fique ali o resto da vida dessa maneira. Agora, se eu investigo a causa dessa dor, se eu busco mudar meus hábitos alimentares, vocês concordam comigo que se não for nada crônico, depois de um tempo com a dor diminuindo, eu não vou precisar mais tomar remédio? Agora, se for algo crônico, vou precisar tomar remédio para o resto da vida, mas sem dor. É exatamente o que acontece com a pessoa que tem um transtorno mental. Às vezes a pessoa está num quadro de ansiedade, ela vai tomar medicação por um tempo e depois ela vai ter alta do tratamento medicamentoso. Às vezes é uma pessoa que tem um quadro crônico e tudo bem se precisar tomar um remédio para o resto da vida. No caso da esquizofrenia e do transtorno bipolar, a pessoa precisa de medicação para o resto da vida. Está tudo bem. Eu tenho uma questão física que eu vou precisar tomar remédio para o resto da vida. E está tudo bem. Mas eu tenho que cuidar das outras partes aí. Ou já está lá atrás, gente.
Vamos lá, aí vocês podem falar comigo assim, Flávia, tá, é muito lindo, muito bacana na teoria, mas eu não tenho tempo. Como é que eu vou fazer isso tudo? Vida social, espiritual, ambiental, física, emocional. Gente, eu costumo falar e reforço. O feito é melhor do que perfeito. Perfeição é desculpa de preguiçoso. Né? Tem que estar tudo perfeito para o menino estar bem. Tem que estar tudo. Pode ser que um dia ou outro esteja perfeito, mas a nossa vida é dinâmica. Né? Tem dia que a gente consegue cumprir tudo que a gente planejou. Tem dia que a gente chega no 10 horas da noite, a gente está até desorientado e não conseguiu fazer nada. Né? Ficou andando para um lado, para o outro. Está tudo certo, está tudo bem. E o que eu falei, né, voltando na questão da sensação de que o tempo está passando muito rápido, a gente está muito acelerado. Está todo mundo acelerado. A gente está fazendo uma coisa, pensando em outra, na que chega naquela outra, já está fazendo outra. A queixa hoje em dia, né, de dificuldade de atenção, de memória, está muito alta. Pessoas jovens. Né? Estou esquecendo tudo, não lembro de mais nada. Mas será que é memória ou é atenção? Porque se a gente não presta atenção, a gente não memoriza. Né? Se vocês não estão prestando atenção em nada do que eu estou falando, vocês estão prestando atenção em tudo, menos do que eu estou falando. Se vocês chegarem lá fora, uma colega perguntar assim, o que a Flávia falou? Vocês falaram, não sei. Vocês estão com problema de memória? Não. Vocês não prestaram atenção, vocês não vão memorizar. Né? E isso acontece, se a gente for parar para pensar, com todos nós. E principalmente quando a gente tem atividades que são atividades rotineiras ou comportamentos rotineiros. Porque o nosso cérebro é muito inteligente, né? Eu tenho 23 anos de formado, né, em psicologia. E eu nunca me arrependi da minha escolha, porque a nossa mente é fantástica. Se a gente não está bem aqui, nada funciona bem, concorda? Né? Mentalmente e emocionalmente, nada funciona. Então, a nossa mente, ela vai automatizando alguns processos. Quem dirige aqui tem o hábito de dirigir? Qual que é a última coisa que a gente pensa quando a gente está dirigindo? É no dirigir, não é? A gente não fica assim, agora eu vou dar seta para a esquerda, agora eu vou virar o volante, agora eu vou olhar no retrovisor, agora eu vou passar a marcha. Não, a gente vai no automático. Vocês já pararam para prestar atenção no banho de vocês? Vocês, cada um do seu jeito, repetem o mesmo movimento todos os dias. Vocês não começam um dia lavando a cabeça, outro dia lavando o pé, outro dia lavando o braço esquerdo. É sempre o mesmo movimento. Tem problema nisso? Não. Né? O nosso cérebro ele vai automatizando. Por quê? Imagina se tudo que a gente fizesse, a gente tivesse a sensação daquilo que a gente fez a primeira vez na vida. Toda vez que eu entrar no carro para dirigir, vai ser aquela sensação da primeira vez que eu entrei no carro para dirigir. Seria muito desgastante, não seria? Mas tem algumas questões que a gente precisa prestar atenção. Quantas pessoas hoje em dia estão sendo atropeladas, quantas pessoas estão sofrendo acidentes em casa. Por quê? Por desatenção. E existe uma técnica, que eu vou falar rapidamente, que chama Mindfulness. Vocês já ouviram falar? Mindfulness significa atenção plena. É uma técnica que é comprovada cientificamente, que ajuda a gente a focar naquilo que a gente está fazendo naquele momento presente. Tende a reduzir a ansiedade, tende a trazer uma melhora também da nossa saúde mental. Por quê? A pessoa que é ansiosa normalmente tem insônia, porque durante o dia ela resolve tudo. Aquela pessoa que resolve dela, resolve do mundo, mas ela põe a cabeça no travesseiro, ela e os pensamentos. Então ajuda muito nisso daí. Tem duas maneiras da gente aplicar essa técnica. Uma que eu gosto muito é a gente prestar aos poucos. Claro que é um processo, um progresso com congelamento para frente. É um processo, é um progresso aos poucos, Então, tem alguém aqui que não toma café? São poucos, Quem não toma café pode pensar na água ou num chá, numa outra bebida. Todas as vezes que vocês forem tomar o café, ou a água, ou o chá, para tudo e presta atenção no sabor do café, no cheiro do café, na temperatura do café. Vai durar pouco tempo, mas mesmo assim é difícil a gente concentrar.
Acontece muito no meu trabalho, eu pego um café, sirvo, na hora que eu vou tomar já esfriou, na hora que eu vou tomar já acabou, eu nem percebi. Por quê? Nem no café a gente presta atenção. E uma outra técnica, você me dá mais 2 minutos, pô? Uma outra técnica, eu não vou aplicar a técnica, tá? Eu só vou demonstrar. Eu vou mostrar para vocês como que essa técnica de uma maneira muito rápida. Tá joia? Só para vocês sentirem. Vocês vão perceber o seguinte. Durante a técnica vão vir os pensamentos automáticos. O que são pensamentos automáticos? É aquele pensamento que vem sem a gente nem perceber. Eu estava aqui falando com vocês, eu lembrei que amanhã eu tenho que levar um negócio para o trabalho. Eu nem parei de falar. Veio esse pensamento e foi embora, e vem outro e vai embora. Então vocês vão perceber que durante essa técnica, eles podem vir. Os pensamentos automáticos, eles fazem parte da nossa vida. Só que tem alguns que ficam, que vêm e ficam, normalmente aqueles que a gente não quer que fiquem. Só que o ser humano é o único ser vivo que consegue pensar sobre os próprios pensamentos. E outra coisa, gente, são só pensamentos. A gente acredita muito no que a gente pensa. A pessoa que é ansiosa, ela cria uma história, ela acredita naquilo. Depois aquilo não acontece, ela só pensou, só criou. São só pensamentos. Mas vamos lá. Vou pedir para todos vocês sentarem de frente para a cadeira, apoiar os 2 pés no chão, numa posição bem confortável. E vou pedir para vocês, aos poucos, irem fechando os olhos. Na hora que eu falar para abrir o olho, se alguém não abrir, a gente dá uma cutucada aí. Se alguém não voltar. Vamos lá. Prestem atenção no rosto de vocês. Só prestar atenção. Se tem alguma tensão na testa, nos lábios. Observe se tem alguma tensão nos ombros, nos braços. Preste atenção agora na respiração de vocês. Não precisa forçar a respiração, respirar mais lento. Só observe como que está a respiração de vocês. Podem voltar agora a atenção para o corpo. Quero que vocês sintam o peso do corpo na cadeira, o peso dos pés no chão. Voltem novamente a atenção para a respiração. Só que agora eu quero que vocês respirem lentamente, puxando o ar pelo nariz e soltando o ar pela boca de uma maneira mais lenta. Agora pode devagarzinho abrir os olhos. E aí, vocês conseguiram focar só no que eu falei ou os pensamentos foram vagando por aí? Como eu falei, eu fiz só uma demonstração. Claro que é uma técnica mais longa. Se vocês quiserem, procurem. Tem algumas técnicas de atenção plena. Eu gosto de fazer muito quando eu acordo. E é tão interessante que às vezes eu acabei de acordar e eu não consigo focar os meus pensamentos na minha respiração. Mas como é que a gente acorda? Já acorda com os pensamentos acelerados. Então é o momento da gente parar, prestar atenção na gente, no nosso corpo, na nossa respiração, nas nossas tensões musculares. Isso ajuda demais a centrar no momento presente. E para finalizar, eu perguntei quem tem carro, principalmente homem. Quando o carro, a moto, começa a fazer um barulho estranho, o que vocês fazem?
Na hora, né? Eu não vou rodar. Acende a luz do motor no painel, vai fundir o motor, pelo amor de Deus. E quando o nosso corpo dá sinais que não está funcionando bem? Vai empurrar. Ignora. Né? Vocês tentem carro aí. A gasolina está R$2 num posto lá na zona rural. Vocês vão lá no posto colocar R$2 de gasolina na zona rural? É ruim, hein? Mas vocês colocam um pacotinho de 59 centavos lá de biscoito com um suquinho cheio de açúcar para dentro, né? Então, assim, é preciso cuidar do nosso corpo. A gente cuida muito do que está em volta, né? Mas muitas das vezes a gente esquece de cuidar da gente, né? Então, o autocuidado são práticas para cuidar da própria saúde e bem-estar. É preciso tirar um tempo para se cuidar. Não é egoísmo. E todo mundo precisa. Gente, era isso. Obrigada. Qualquer dúvida, estou à disposição.